Caiu a conexão, perdemos tudo. Vamos ver se conseguimos voltar a nossa live com a Tatiana Lessa. Simplesmente acabou a energia, assim. Sumiu do nada. Vamos lá. Vamos voltar para a Tati. Menina, Oi, caiu aqui a internet. Caiu tudo. acabou a Acabou a luz? energia, Acabou a voltou. energia? É, Gente, e não consegui, eu acho que eu não sei se eu consegui salvar. Quer dizer, não apareceu nada para ah, salvar porque o celular, mesmo tirando o Wi-Fi, não. Sei lá, deu um tico-tico aí no celular. Não salvo, acho que não poxa salvou. vida. Apareceu para Bom, você de salvar a live, alguma coisa ou não? nada. Não, não apareceu Ah, nada aqui. Travou, eu meu. também saí porque não estava aparecendo. Não, o meu, ele me tirou da live e não apareceu nada para salvar. Estranho. Aliás, eu Entendi. tô até sem Wi-Fi, mas vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue aí. Agora, peraí, que agora até eu perdi o raciocínio. Você tava falando. Bom, acho Que que foi o último você estava assunto? falando. Era eu que fiquei tão Caiu assustada que lá. caiu tudo. Deixa eu ver. Bom, vou falando que eu me lembro era dos sons, né, de Isso. excesso de som, de falta de sons Ela, peristálticos, dos... Isso. né? Eu acho que era você Isso, que tava falando, isso, mas dos tudo bem. barulhos, exatamente, dos Aham. sons peristálticos, né? Isso. Então, a gente chama essa carga, essa força vital, que é uma energia, né? De Uhum. energia. Então, a energia vital que todos nós temos. Uhum. Então, você falou, né, dos pontos até do rosto e que começa aqui, né, esse canal, que vai até o intestino e tem toda Sim. essa ligação com o cérebro, né? Fazendo Aham. um resumo basiquinho aí, né? Então, eu acho que Da, assim, é da nossa parte normal, um. é normal esse ciclo, né? Que é uma Uhum. ascensão e depois a parte descendente, de um estresse, de uma emoção que a gente sente primeiro no nível emocional, depois a gente trava um pouquinho aí na questão mecânica, né? Do corpo, de movimentos mesmo, de Uhum. músculos, e aí enquanto tudo isso está acontecendo, o nosso sistema vegetativo também vai se modificando. E aí, conforme Aham. esse estresse vai passando, a tendência é voltar isso ao estado inicial, né? E aí, eu acho que outra coisa interessante de falar sobre isso é que, assim, pensando nisso, todos nós, né, nós temos uma função que é voltar ao nosso momento de origem, vamos dizer assim. A gente tem um poder de autorregulação, né? Uhum. E o intestino, ele também é um termômetro para isso, para a gente entender como é que isso está funcionando, né? Então, eu Uhum. acho que, de alguma maneira, ele vai nos mostrando como é que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, como é que a gente lida com cada situação, Uhum. né? E aí eu até queria perguntar para você, existe alguns pontinhos para soltar um pouco melhor isso, para prevenir alguma situação, não situação, mas para prevenir alguma, sabe, pensando em quem já tem esse problema, em quem tem constipação, quem tem Uhum. síndrome do intestino irritável, né? Então, como é que fica isso aí para acupuntura? A síndrome do intestino irritável ou doenças inflamatórias, como doença de Crohn e outras doenças que vão, né, atacar o sistema digestivo, elas estão sim encaradas na acupuntura, né? Só que a acupuntura, a medicina chinesa. Oi, mãe! Aí a mãe entrou, a gente dá oi.
Então, a medicina chinesa, ela não encara assim, a pessoa tem o síndrome do intestino irritável. Não, a gente não coloca esse tipo de nomenclatura, porque Uhum, para a medicina tradicional chinesa é tudo de doenças e tal, é um desequilíbrio. Então, se ela tem, ela vai ter alguma síndrome, ou ela vai ter, né, síndrome bi, alguma coisa se relacionando com a dor, ou ela vai ter uma. Você falou de barulhos, né? Barulhos no intestino. uhum, Então, por exemplo, o não barulho a gente chama de estagnação. Quer dizer, é que nem água parada. Também não é bom. Porque uhum, sim, se eu tenho água parada, eu não tenho fluxo de energia, não tenho fluxo de sangue, eu não tenho nutrição. Então, a estagnação é um dos bloqueios super comuns de acontecer, principalmente no intestino, seria a constipação também. A constipação também, para a medicina chinesa, se a gente for começar a falar disso, por exemplo, se eu tenho um excesso de calor, né? Não é ficar na praia, não é isso. Mas, por exemplo, se você uhum, falou de ficar irritado, né? A irritação, sim, aquele yang que sobe, aquele excesso de calor, para a medicina chinesa, tudo, né, relacionado aos 5 elementos e tal. Mas se eu tenho um excesso de calor, o que acontece se eu estou no deserto? Não é tudo seco? Então ele vai ressecar o meu intestino. Então, se a pessoa fala que é muito estressada e tem constipação, eu já vou ligar ali que ela tem um desequilíbrio, que ela pode ter um excesso de calor, né? Então, o calor nos intestinos causa constipação, causa secura, né? Como o excesso de umidade nessa pessoa, que nem uma sinusite, né? Aquele muco, aquela. Se eu uhum, tenho isso no intestino, eu vou causar a diarreia, né? Porque tem gente que. uhum, É muito mais comum a gente ver casos de constipação, mas tem gente que tem diarreia. Ah, não, nossa, pra mim é normal, sempre vou no banheiro é diarreia. É sempre, né? Muito mole, né? As fezes não são sólidas, são mole. sim, Então também é um excesso, quer dizer, tá faltando calor aí para tirar essa umidade. Então, quer dizer, para a medicina chinesa a gente vai trabalhar com a secura, com calor, com excesso de umidade, né? E também com as outros tipos de síndromes que a gente tem né? Você falou do intestino irritado, síndrome de Crohn. Então, quer dizer, a doença inflamatória também é vista na medicina chinesa, né? Então, a uhum, inflamação a gente chama de umidade, o excesso de umidade causa inflamação, causa o edema, que também é trabalhado. Então, sim, tem pontos que daí fica muito difícil eu generalizar. Esse ponto vai servir só para isso, né? Depende uhum, muito do que a sim. pessoa está apresentando num quadro geral. Mas sim, tem pontos que, aliás, são alguns pontos, depois a gente pode até passar aí para ajudar as pessoas, até na massagem, eu não sei se você trabalha com isso também, né? Tem um ponto na parte interna aqui do pé, não, pus a mão, mas Uhum. né, no pé, perto, alguém, o pessoal da área da saúde vai saber, do malelo medial ali, ó, 4 dedinhos para cima, eu tenho o BP6. Também procura na internet aí que vocês vão saber um ponto. É um ponto de união do fígado, do rim e do baço, né? Uhum. Então, é um ponto de encontro muito importante dos meridianos. Então, massagear isso já vai ajudar também na parte dos meus intestinos, né? E daí, a gente tem pontos. É engraçado, porque tem pontos. Não necessariamente eu preciso ir para o meridiano do intestino para tratar o intestino. Como é tudo interligado na acupuntura, tem vários pontos do meridiano do estômago que eu vou tratar diretamente a função do intestino, tanto para constipação, quanto para diarreia, quanto o mau funcionamento do intestino. Então, quer dizer, tá tudo, o sistema digestório, ele está conectado com o estômago, né? E você falou, até estava lembrando agora da parte da tensão nos ombros, o Uhum. intestino delgado. Às vezes eu demoro para falar, porque eu tô pensando, eu tô tanto tempo já falando em inglês, os meridianos, que Sei. daí eu tenho que traduzir. Sei, sim. Então, dá um delay aí, normal já. Uhum. Então, o intestino delgado, ele passa pelo ombro. Olha que legal. Uhum. Então, ele passa pelo ombro e Sim. para aqui na parte do trapézio. Então, o intestino delgado, ele é muito importante, né? Então, essa parte de rigidez dos ombros ou aquela tensão, se eu tô tensionando o meu ombro, com certeza eu vou estar essa energia passando para o meu intestino também, né? Então é Uhum. importante, né? Quando
a pessoa tem aquele, né, aí quem é dentista vai saber falar até melhor, né, a pessoa morde à noite, né, range os dentes, Range os vai, dentes. não sei, eu acho que para você também vai ter uma Uhum, conexão com o intestino, né? Então a parte sim. emocional ela é altamente influenciada, né? O intestino ele é altamente influenciado pela parte emocional, pelo estresse, né? Então, e Uhum, esses desequilíbrios que eu acho que eu consegui explicar mais ou menos de excesso ou deficiência que vai estar super interligado com os intestinos, né? E eu falei já, só para a gente recapitular, porque eu não sei como é que vai estar salva essa live, a parte, né, da imunidade. Então, a imunidade está super relacionada ao sistema digestório. Então, olha aqui, se eu quiser ter uma imunidade, se eu quiser né, ter mais qualidade de vida e saúde, eu preciso ter um sistema digestivo, um sistema digestório funcionando bem. E para isso uhum, você pode, sim. né, ir para acupuntura, você pode ir para massagem biodinâmica, não necessariamente você tem que correr para o omeprazol, né, e Uhum, para relaxante, sim. para que isso É. funcione. Tem outras opções. Uhum, sim. Aí, Ah, a o que que Samira a está Samira perguntando. perguntou? Pro sono. Para o sono, ele também pode, como o intestino o intestino delgado está relacionado ao coração, a gente usa muitos pontos do coração para ajudar a parte do sono. Então, se a pessoa tem uma insônia, né, ou se ela não está dormindo direito, tem muitos, aí vai, né, tem muitos ah, sonhos, né, pesadelos, né, tem muitos pesadelos, está relacionado ao coração que vai afetar o intestino também. Então, sim, tem para sono, a gente usa um ponto do coração, que é o coração 7, né? E um ponto do pericárdio, que é o PC6. Então, se eu trabalhar o meu coração, eu já trabalho o meu intestino indiretamente também, né? Então, aí Uhum, pode usar aqui o intestino delgado 3, que é nessa junção aqui, nesse gordinho aqui. Então, se eu uhum, massagear aqui, eu já vou estar massageando, né, um ponto importante do intestino delgado, já vai me ajudar bastante e, consequentemente, vai ajudar o coração e eu vou dormir melhor. uhum. É, você falou um pouco da diarreia, né? De que Uhum. é mais comum as pessoas terem constipação. Eu acho que assim, eu tô pensando na diarreia, na verdade, não como associado a algo que é, ela não se sentiu bem, ela comeu alguma coisa que fez mal, né? Eu tô sentindo diarreia mais como frequentemente a pessoa que tem isso, sabe? Então, ela, quando ela vai ao banheiro, não tem uma consistência, né? Isso, é a falta de. A diarreia também ela pode indicar Isso, falta de falta de consistência, consistência. E aí, né? pensando na questão emocional, né, é uma pessoa que não consegue reter, né? Tudo que vem vaza, sabe? Então, vou pensando nisso, é uma pessoa que muitas vezes não tem autoconfiança, né? É muito insegura, ela não consegue de alguma maneira reter tanto informações, ter o poder da própria vida, e isso Uhum. vai, a gente consegue perceber isso no funcionamento desse intestino. Outra coisa, eu acho que muitas vezes o intestino ele está associado a um padrão de que é a pessoa. Então, uma Uhum. pessoa que é mais rígida, provavelmente ela vai ter o intestino mais preso, né? Uhum. Mais preso do que solto, porque ela é o contrário, ela retém, ela segura muito, Uhum. né? Então, acho que o intestino ele também vai indicar muito como é a pessoa na vida. É Uhum. claro que tem alguns fatores, né, que são mais pontuais. Então, passei um nervoso muito grande, aí eu tive diarreia, não é o meu comum, né? Mas Uhum. aí eu tive isso. Aí a gente precisa avaliar, claro, que Uhum. algumas situações do dia a dia acabam interferindo, Uhum. mas que dentro daquele padrão daquela pessoa, né, tá diferente do que ela tá acostumada. E Aham. aí, lembrando que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira no mundo, para cada Uhum. um é um normal, a gente não pode generalizar, isso é a parte muito ruim, que a gente acaba sem querer generalizando, né? Aham. Então, acho que isso a gente não pode esquecer. E eu queria dizer uma coisa que eu acho que é só uma nota, mas eu achei muito interessante.
que a gente está falando do intestino, né? Então, se a gente for pensar nesse canal do intestino, né? Boca, estômago, intestino aí, esse aparelho digestório, ele é o mais primitivo que tem. Porque se a gente for pensar na evolução dos animais, uma ameba, né? Um ser unicelular. Logo depois da ameba, já vem aquele animal tubular. E o que ele tem? Sistema digestivo. Ele é sistema digestivo, do jeito que entra, sai. Sai. Né? Então, assim, e aí a gente foi evoluindo. Então, se for pensar realmente, é um dos sistemas mais primitivos que a gente tem, né? Claro, com a sua evolução, mas se for pensar, né, nesse sentido, quanto já evoluiu. Uhum. Então, acho que é só um dado, assim, de curiosidade que, pelo menos para mim, me chamou a atenção pensar dessa maneira, né? Sim. Então, por isso que hoje em dia tem tantos estudos relacionados ao intestino, né? Então, pensando de novo, né, que é considerado aí o segundo cérebro, porque tem os mesmos neurônios que o nosso Neurônios. cérebro, Uhum. né? E ele vai funcionar muito independente, muitas vezes. É por isso que é até legal que a gente consegue diagnosticar, porque como é um sistema independente, altamente influenciável pela emoção, né? É fácil da gente Uhum. detectar alterações, porque você querendo ou não vai alterar, Sim, né? com certeza. Não tem como fingir para os intestinos, né? Você não consegue É, fingir que tá tudo bem, que a gente acha que tem que consegue achar onde está é, o desequilíbrio. sim. Então acho que por isso que eu falo que o intestino é muito um termômetro, né? Para a gente poder perceber que tem alguma coisa errada. E Uhum, aí vai investigando para tentar descobrir a causa. Né? uhum, Claro que muitas vezes a gente acaba tratando o sintoma, muitas vezes. uhum, Né? Mas só de ter esse conhecimento, só de ter essa percepção de que, poxa, tem alguma coisa diferente no meu corpo, vou investigar o que que é. Né? Então, é um sentimento, é uma emoção, é algo que ficou retraído e não pôde digerir de uma maneira mais saudável, né? Ou uhum, então é algo que eu não dei conta e virou diarreia. Então, acho uhum, que isso é muito interessante para as pessoas, de alguma maneira, estarem mais atentas, né? uhum. Porque é o que a gente falou no começo. Não tem que ser esse normal. Ah, ó, Uhum. mas para mim sempre foi assim, já estou até acostumada. Mas não é o comum, não tem que ser normal, É. né? Então acho que é um cuidado que a gente está mostrando que era bom ter, né? E Uhum. aí investigar as emoções, investigar de onde está vindo, porque às vezes demora uns dias, cada organismo reage de uma maneira. Né? Uhum. Então, isso é muito interessante, né? Não é porque eu senti alguma coisa hoje, eu fiquei com raiva hoje, que daqui 10 minutos eu já tô, meu corpo já está respondendo. Muitas vezes vem amanhã, vem uma tensão no pescoço depois de amanhã, eu travo a coluna, né? Então acho que tudo isso faz parte de um conjunto e quanto mais Uhum. atenta a pessoa estiver para ela mesma, como o corpo dela funciona, melhor vai ser para ela poder se cuidar. Exatamente. E daí o cuidado, ela pode, né, percebeu, às vezes muitas pacientes até descobrem que tem alguma alteração da parte do sistema digestório na sessão. Nossa, eu nunca parei para Uhum, pensar nisso, mas nunca senti isso. sim. Então, quer dizer, às vezes se torna até crônico, né? Então aí Uhum, demora mais. Eu acho que para você também demora mais para a gente tratar, porque uma constipação que está acontecendo há uma semana é diferente de uma que eu já nasci, desde que eu me conheço por gente, eu tenho prisão de ventre, né? Então é uma sim. coisa que já está mais enraizada, já está mais crônico, mas que sim, tem tratamento para ambos os fatores, né? Então é importante, o que a Uhum, gente quer lembrar, né, é que para a pessoa começar a prestar mais atenção como está funcionando os intestinos, né, como é que está funcionando a parte do sistema digestório, já que é tão primitivo e é tão, né, tão importante para nós que ele é um dos sistemas que a gente mais utiliza na acupuntura, que a gente mais tenta reequilibrar. Eu tenho uma professora na outra escola de. Ela é uma chinesinha, pequenininha, assim, mas nossa, excelente professora. E ela fala que o sistema digestivo é o mais importante.
Então, Uhum. já tem todo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ingere, né? Cuidado com a nossa alimentação, porque isso vai alterar, sim, a flora, né? Vai alterar o jeito que eu transformo esse alimento em energia, né? O jeito que vai Uhum. passar, porque o intestino é absorção também, né? Absorção dos alimentos. Então, Sim, é muito importante eu saber a qualidade da minha alimentação, como está transformando isso, como é que o meu intestino está respondendo a isso e como as minhas emoções estão afetando todo esse sistema, né? E uhum. buscar né, se sentir, buscar por terapias, né? Como a biodinâmica, como a acupuntura, com medicina chinesa, posso tratar com ervas também, né? Então, eu ia Uhum. até estava pensando nisso, uma dica para a gente sempre melhorar o nosso sistema imunológico. Eu já falei isso tantas outras vezes, mas vamos continuar com a dica. O sistema Sim. imunológico e ajudar na parte também digestiva é a cúrcuma, é o gengibre, são Uhum. raízes que elas funcionam diretamente no sistema digestivo e vão ajudar bastante essa parte, né? Então a gente pode Sim, utilizar também da nutrição para ajudar a melhorar o meu sistema digestório, né? E é com importante. Então, certeza. fica a dica para acupuntura, para massagem Uhum. biodinâmica, para resolver Sim. esses pepinos do intestino. É. E aí eu acho que você falou disso até da nutrição, que a gente está falando muito na questão emocional e a gente não Aham. pode descartar que existe sim, às vezes, um distúrbio fisiológico, Fisiológico, né? A sim. pessoa precisa investigar, às vezes ela precisa realmente fazer um tratamento. Então, acho que tudo isso é algo a mais, né? Aham. Que ela tem que estar atenta, mas também não vamos deixar de lado as questões físicas. Aham. E aí, pensando na função mesmo que você falou do intestino, né? A função do intestino é digerir os alimentos, né? Ele vai reter o que é nutriente, o que não é nutriente, o que não serve para o organismo, ele vai jogar fora em forma de fezes. Se a Uhum. gente for pensar na questão emocional, o intestino ele serve muito para digerir as nossas emoções, Uhum. né? Então ele tem essa função fisiológica, mas dentro aí da questão emocional, ele vai ajudar a elaborar, a digerir. Por isso que muitas vezes ele acaba retendo algumas emoções que não é para reter, né? E aí pensando de novo nesses sons peristálticos, quando o intestino tá sem som nenhum, ou então ele vai jogar fora tudo que a gente conseguiu, que não serviu pra gente, que a gente viveu, que a gente sentiu e que não serviu. Então ele vai jogar fora. Então Uhum. aí muitas vezes é quando os sons peristálticos eles estão em excesso, tem muito som no esteto, né? Então eu acho que também a gente pode pensar nisso em dois níveis aí, né? Uma questão Uhum. fisiológica mesmo e a questão emocional de Uhum. funcionamento, Uhum. né? Eu Então só, acho que eu só vou pode dar falar. mais uma dica para, né, generalizando, mas cada caso Uhum, é um caso, né? Tem um ponto do intestino grosso que a gente usa muito para quem tem dor de cabeça ou qualquer alteração da parte do pescoço para cima. E é um ponto que a gente usa muito para ajudar a circular a energia do corpo também. Então, quer dizer, olha qual é a importância do intestino, né? Então, eu vou sim. pra gente. Eu não sei se você usa esse ponto. Vamos lá, vamos compartilhar informações. Se você usa esse Uhum, ponto na massagem também, mas eu vou mostrar e daí você me fala o que você acha, tá bom? Então, tá eu já bom. mostrei aqui do intestino Uhum, delgado. E do outro lado, no topo, eu já falei, no topo aqui do final da junção do primeiro e do segundo dedo, né? Eu tenho o intestino grosso 4. Quem tem dúvida, vai lá no uhum, Google o que você acha. Então, massagear esse ponto, né? Eu vou estar uhum, massageando além de diretamente para o meu intestino, eu vou estar toda e qualquer alteração do meu pescoço para cima, né? Incluindo dor de cabeça, se for em excesso, já vai ajudar uhum. bastante a massagear esse ponto, que é um ponto já um pouquinho dolorido até só de apertar. Mas já fica aí uma dica também para você começar a ter um pouco mais de consciência corporal. Já vai Sim, massageando os sim, pontos, né? Já vai massageando alguns sim. pontos que é de fácil acesso, né? E já vai Uhum. ajudando a gente a tratar o nosso intestino e a tratar a parte emocional, tá vendo? Já vai para a cabeça, já trata uma dor de cabeça com pontos do intestino também. Então é É. super influenciável.
É, eu queria só dizer mais uma coisa, que eu acho que Claro. pensando até na questão emocional, estou pensando Aham. agora na questão comportamental, né? Tem muitos estudos que dizem, por exemplo, que o mal de Parkinson tem muito a ver com o funcionamento do intestino, né? Uhum. As pessoas que têm muita constipação, foi feito um estudo que muitas, eu não vou lembrar a porcentagem, mas é tipo Uhum. em torno de 70, 80% desse estudo de pessoas que tinham mal de Parkinson tinha constipação. E aí fizeram um estudo no intestino dessas pessoas e acharam conexões que talvez pudesse o intestino influenciar no comportamento dessas pessoas. Uhum. Né? Então, não é só o que a gente sente, também é o nosso comportamento. Então, Uhum. voltando naquela palavra enfesada, né? Uma pessoa enfesada, ela tá mais irritada, ela tá mais sensível, né? Ela Uhum. pode brigar mais fácil, reagir de uma maneira não adequada mais facilmente. E tem Uhum. muito a ver com o intestino, né? Uhum. Então, acho que também é importante a gente pensar nessa questão de comportamento. E aí, de novo, pensando, muitas vezes é comum para a pessoa, Aham. né? Ela tá tão acostumada que é o normal dela e ela reage de uma maneira que não é a mais adequada porque o Uhum. intestino dela não está funcionando bem. Você falou de ficar enfesado, né? Então, Uhum, se não está entrando e saindo, se o alimento não está entrando e não está sendo digerido e não está saindo de maneira adequada, aquilo vai ficar preso em algum lugar. Então, vai gerar. uhum, Vamos pensar. Boa noite, Cíntia. Então, vai gerar. Se ele ficar. O alimento ficou, né? Ficou parado no intestino, vai gerar estagnação, lembra? Não, não tem movimento, não pode não sim, ter barulho. Estagnou, e se ficar estagnado ali, eu vou gerar para a medicina chinesa calor. E gerando calor, já vai associando com a raiva, com aquilo sobe. Porque, imagina, né? Esquenta uhum, uma água. O que, que acontece com a água quando eu fervo? Ebule, né? Vai, sim, sobe. Então já gera uhum, calor, já vai para cima, já. Tá vendo? Então, a parte de não funcionar direito já vai alterar outras questões, outros órgãos, né, do meu corpo. Então, como é importante que isso aconteça de maneira fluida, né? Então, não é para ficar uhum, nada parado, nada estagnado, nada gerando sim, calor. Então, sim, já, né, entra, né? Mas isso, como você disse, tem muito a ver com o meu estado emocional, com o meu estado nutricional, né? Então, tudo isso vai ser, são elementos que vão alterar, né, o meu sistema digestório, né? E para a gente prestar uhum, atenção e buscar, né, o conhecimento e o tratamento adequado para isso, porque às vezes né, constipação e diarreia não são normais, né, em estado crônico, não é para ter isso todos os dias, a vida inteira, né, e não necessariamente eu sim, tenho que tratar isso só com remédio. Então a gente está vindo com uhum, duas alternativas aqui, além de outras, para a gente tratar esses sintomas, esses sinais de uma maneira natural, de uma maneira mais adequada, sem necessário, não isolando isso. Às vezes a gente precisa, às vezes precisa da medicina normal para nos ajudar, mas que isso não seja sempre o primeiro passo ou sempre só essa resposta, né? Tem outras uhum, alternativas que a gente consegue ajudar no tratamento e tão eficientes quanto, não é? sim. É, com certeza. Aí, Ai, que doutor bom! Caldouro, Ah, tá vendo? Meu avô, viu? É um especialista. gastroenterologista, ele pode É um até falar especialista, com da certeza, importância do bom funcionamento do sistema digestório, né? É com importante a gente certeza. adequar isso. É. E aí a gente está pensando também em situações mais leves até, né? Você falou até da doença de Crohn e tantas outras, né? E que doença celíaca, tudo isso são pensando nessa inflamação máxima, Uhum, né? Mas outras situações que são mais cotidianas, como talvez uma diarreia, uma constipação, também a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né? Eu acho cuidado e que carinho, eu diria. então, e aí é entender a pessoa como integrado. Então, você falou que é um cuidado nutricional, é um cuidado afetivo, emocional, é um cuidado fisiológico, né? Então, a gente está vendo uma maneira integrada de enxergar todo esse funcionamento, porque não é só um funcionamento
fisiológico. Eu acho que essa é a nossa ideia de conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sim. Né? Existem outras questões, né, emocionais para você dentro da medicina chinesa que entendem esses desarranjos, essas desordens de outra maneira, né? O que Sim. elas podem de alguma maneira significar, né? A emoção, o comportamento que influencia, a emoção que influencia. Então, tem vários fatores que acabam fazendo com que não funcione da maneira mais correta, né? Uhum. Exatamente. Então, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa importante da biodinâmica, mas eu acho que a gente conseguiu passar as informações Sim. que, né, o quão Uhum. importante é o sistema digestório, né? Então, olha lá, GAD. exatamente, intestino é o segundo cérebro, exatamente isso. Então, se os neurônios que tem no cérebro são os mesmos que tem no intestino, a gente só pode chegar a essa conclusão, né? De que é o segundo cérebro, e que, inclusive, ele funciona muito independente, né? Uhum. Então, por isso que às vezes ele dá uma entregada aí, né? E faz a gente repensar, falar, opa, né? Então é para estar atenta porque ele está querendo dizer alguma coisa, Tem coisas por né? trás. Não Tem é coisas só um por mau trás, nem funcionamento, tem coisas não é por trás só aí. nem que seja, né? Realmente um alimento que não caiu muito bem e a Uhum. pessoa teve alguma indisposição aí, até uma questão emocional, uma emoção, um estresse que ela passou e o intestino está apontando, né? Uhum. Então, eu acho que é a dica aí de ficar mais atenta também ao funcionamento dele para poder entender qual é o seu normal e tudo isso. Vamos ver. E gases? Você tem alguma resposta para os gases? Então, gases, ele está muito relacionado à parte para a medicina chinesa, do estômago e do baço pâncreas, né? Do elemento da terra. Então, os gases, Uhum, né? O borborigmo também está muito interligado a essa má digestão. Então, quer dizer, se eu não transformo o meu alimento em energia, se eu não estou conseguindo fazer essa transformação, ele vai causar outras, vai me indicar que tem algum desequilíbrio aí. Então, sim, uhum, os gases são vou falar em desequilíbrio, tá? Mas são aí um uhum. sinal que tem alguma coisa interferindo no meu sistema digestório. E a gente pode trabalhar sim com a acupuntura, ajuda bastante. O legal que eu, assim, né? Essa é a minha praia, a sua praia, né? A minha praia. Sim. O legal da acupuntura é que a gente consegue tratar muita desses sinais e sintomas com uma agulha e o corpo responde muito bem, né? Então aí, né, Uhum, dependendo se eu posso utilizar não só de agulhas, eu posso utilizar da massagem, né, como você também utiliza, eu posso utilizar de moxa, né? Então a moxa ela é uhum, excelente para eu drenar esse excesso de umidade, né? Então eu uso a uhum, moxa no sistema digestório. Eu posso utilizar também a ventosa, né? Então ajudar a tirar essa estagnação, esse não fluxo de energia, eu consigo com a ventosa, né? Então eu consigo uhum, de diversas ferramentas para fazer com que isso volte a funcionar. E eu acho que com você também, se você consegue fazer uma massagem e eu consigo uhum. desbloquear o que estava bloqueado, ou consigo drenar o que estava em excesso, a pessoa automaticamente você já vai estar trabalhando no sistema emocional dela, né? Então, eu Uhum. consigo fazer o caminho inverso, né? Então, às vezes eu Sim. consigo melhorar o meu estado emocional, o meu humor, né? Através de eu Uhum. melhorando o meu sistema digestório. Então, é importante que a gente E sempre aí consegue ver essa conexão. sim. Falou de gases, a primeira coisa que me veio na cabeça são os bebês, que têm muitos gases, tem cólica, Uhum, né? Se a gente for pensar no funcionamento de um bebê que ainda, né, não evoluiu emocionalmente, né? Ele ainda está se formando, do jeito que entra o alimento, do jeito que entra o leite, muitas vezes o organismo dele digere mal, não uhum, digere, né? E aí vai ter gases e cólica. uhum, A massagem específica para bebês, a gente consegue liberar na hora esses gases. É muito uhum, interessante. Então, conforme você vai fazendo manobras ali, é na hora que melhora mesmo, né? aham, Agora, numa pessoa adulta,
né, esses gases, obviamente, eles vão ter outro significado. Muitas vezes, claro, né, sem pensar a questão nutricional. Ah, comi alguma coisa que não caiu bem, tô com gás. Sem ser isso, né? Mas assim, pensando nessa constância, o gases muitas vezes tem a questão de, sabe quando parece que quer sair, mas não sai? Eu Uhum. quero me livrar daquela situação, mas eu não consigo me livrar. Eu quero que eu tô com raiva, mas já melhorou, mas eu ainda não tô muito bem, sabe? Ainda fiquei um pouco magoada. Então é aquela sensação de que parece que saiu, mas não saiu, né? Uhum. E pensando emocionalmente, o quanto isso também é quando a gente não consegue liberar completamente essas emoções, né, essas tensões físicas, porque não deixa de Uhum. ser também uma maneira, né, do intestino ali dizer que alguma coisa não tá boa. Aham. Então, acho que são Exatamente. pontos de vista para a gente poder entender de outra maneira, né? Acho Uhum. que é uma área interessante. E aí, dá assunto para live a semana inteira, né? Haja coisa Com para a certeza. gente entender. Haja. Porque é muito Sim, relacionado, né, Tati? É difícil a gente separar muito. em espaços, né? É muito conectado. Ainda bem que a gente É, consegue ter essas opções de tratamento e ajudar na melhora da nossa qualidade de vida, sendo que fazer com que o sistema digestório funcione de maneira correta. sim, né? Então acho que aí são algumas dicas, pelo menos para a gente plantar uma sementinha aí de estarem mais atentos a como o intestino de cada um funciona e o que isso está querendo dizer para cada um, né? Uhum, Porque cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de reagir, cada um tem um jeito de estar no uhum, mundo. Então isso vai acabar também sendo influenciado pelo intestino e influenciando o intestino, uhum, né? Então acho exatamente. que essa é a nossa ideia aí de Essa é passar a ideia de hoje. Então, esse esse conhecimento um exato. pouquinho para A vocês. gente sempre fala, né? Conhecimento é um primeiro passo para a gente se para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, se eu me conhecer, se eu Sim, souber do que eu estou falando, se eu tiver informação, eu consigo com certeza buscar o melhor tratamento, buscar o melhor equilíbrio para minha vida. Então, com começamos aí dando certeza. um help aí no conhecimento. Sim, E é. qualquer Um dúvida, autoconhecimento de outro jeito, né? Vamos eu prestar vou atenção no intestino, Vamos né? prestar Então, atenção. E se sim. aparecer qualquer outra dúvida, né, qualquer Uhum. outro questionamento ou perguntas, pode ir lá no Instagram, no meu ou no da Tati, que a gente vai Isso, que a responder gente com responde o maior com todo carinho, prazer. tá bom? Tati, Então muito tá ótimo. Eu obrigada, que adorei, foi agradeço. muito Muito bom. obrigada. Obrigada a quem esteve aí com a gente. Desculpe os transtornos técnicos, Não foi nossa né? culpa dessa vez, né? Não foi, acabou a É, energia e voltou, mas fazer o sim. quê? Faz Mas a parte. gente conseguiu retomar. Então acho que é isso, né? Então obrigada por quem esteve aí conosco. Então, um Muito beijo, obrigada. obrigada Um e até a beijo. próxima. Gratidão. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.